Oi, gente, eu tô aqui com a Cris, minha doula. Ela vai esclarecer algumas dúvidas de vocês. Eu pedi pra vocês me mandarem perguntas no Instagram. Então, ela veio aqui responder as perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta é da Carol _ do Lucas. Ela perguntou: hoje o meu bebê nasce mês que vem, pretendo ter normal, mas ainda me sinto muito insegura. O que posso fazer para melhorar isso? Obrigada, beijos. Acho que em primeiro lugar é informação, né? Para que a gente possa fazer as escolhas, nossas escolhas de forma consciente. Se informar é o primeiro passo. E hoje a gente tem muitos canais. A gente tem canais virtuais, né? Por exemplo, eu sou moderadora de um grupo no Facebook que é o Parto Humanizado no Ceará. Então lá tem vários artigos, você pode conversar com outras mulheres, né? A gente tem as rodas presenciais, né? De conversa, né? Agora, dia 19 de maio, a gente vai ter uma roda especial lá na Black, né? Do Dia das Mães, então já estão todos convidados, né? Lá no meu Instagram, no Doula Cris Rodrigues. Depois a gente coloca aí, a gente está sempre divulgando na equipe Maiêutica, no Instagram da equipe Maiêutica também. Então eu acho que o primeiro passo é esse, né? Se informar, né? Procurar informação, até porque você se sente mais segura. A próxima pergunta é da G Ramos. Para quem teve uma cesariana, mas o sonho da vida é ter um parto normal, o que posso fazer para conseguir o tão sonhado parto? Informação. Vou falar aqui de um livro bem bacana, que é o Parto Normal Após Cesárea. Eu acho que tem lá na Livraria Cultura, tá? Ele é um livro muito bom, que ele vai trazer evidências científicas, informar, né, sobre riscos, possibilidades. Em primeiro lugar, é importante saber que é super possível ter um bebê com parto normal após uma cesárea. Isso é uma coisa que me perguntam muito. Todo mundo pergunta que tem aquele mito de que não pode ter bebê depois que tem uma cesárea, não pode ter normal. Mas, gente, dá pra ter normal sim? Dá sim. A primeira recomendação, né, se recomenda que o espaço entre um nascimento e outro seja de 2 anos, tá? E é muito importante você também procurar um profissional que vai te acompanhar e que esteja por dentro de evidências científicas, que trabalhe com parto humanizado, para que você possa ter informações de qualidade e um bom acompanhamento pré-natal. A próxima pergunta é da Manuela CRG. É possível ter um parto normal, rápido e sem dor? Bom, é possível ter com pouca dor, né? Porque assim, eu acho que é importante a gente falar que a gente pode e deve ressignificar dor e sofrimento no trabalho de parto, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então a forma como a gente vai para esse trabalho de parto, né? A forma como a gente entende o processo da dor como parte dele, né? E não ele completo, sendo apenas dor, eu acho que já muda. E toda a preparação emocional vai ajudar nesse momento. Eu já vi mulheres, a Gil mesmo teve um parto super rápido para primeiro filho, teve dor, mas viveu, né? Morreu, eu acho que é porque muita gente enxerga a dor como um lado negativo, não sei o quê. Mas, gente, eu acho, na minha opinião, que dor é fundamental, entendeu? Significa que tá dando tudo certo pro parto ser acessível. E é uma dor de amor, né? É uma dor de vida, que você no final vai receber o seu presente. E a dor passa na hora, né, Gil? Passa. Nasceu, passou. Passou. É muito bom, gente. Porque às vezes, tipo, cesárea, eu tenho várias amigas minhas que na hora não sentem dor, mas depois no pós, durante a recuperação, ficam sentindo dor, tem que tomar remédio, não pode levantar da cama, não sei o que. O parto normal não, né, gente? Tipo assim, dói na hora, mas depois também tá tudo ótima. Bem. Graças a Deus. VVNLPS perguntou: existe mulher que não tem passagem ou por ser muito pequena, magra, não consegue ter o parto normal? Ótima pergunta, porque isso é dúvida de muitas pessoas, né? Na verdade, esse mito da falta de passagem, né, é bem raro acontecer, tá, gente? Na maioria dos casos, houve falta de paciência para aguardar o tempo dessa mulher e desse bebê, tá? Na grande maioria dos casos, se você deixa um trabalho de parto transcorrer, passando pelas fases de pródromos, fase latente, fase ativa,
né, essa mulher vai ter passagem. A estrutura física não quer dizer nada, tá? Já acompanhem menina assim, ó, magrinha, a Gil também, né? Uma gatinha toda magrinha aqui, pariu lindamente. Então, isso na maioria dos casos é mito e você nunca pode dizer se a mulher tem passagem ou não só de olhar pra ela, tá? Isso só vai ser avaliado em trabalho de parto e na fase ativa, deixando transcorrer o trabalho de parto. Então, fora de trabalho de parto, não dá pra dizer se essa mulher tem passagem ou não. Inclusive, é porque eu perdi a pergunta. Tinha outra menina que perguntou quase a mesma coisa. A questão de você ser muito magra e o bebê tá muito gordo e não poder ter o parto normal. Mas tem uma conhecida minha, né, uma amiga minha, a Irene, que ela era muito magra e ela teve um bebê gordinho, gente, com quase 5 quilos. Então, assim, não é a gordura, o tamanho do bebê em si que vai influenciar se o parto vai dar certo ou não. Exatamente. Outra pergunta também que tinham perguntado é a questão do bebê virar. Que uma menina tava com 40 semanas e o bebê ainda tava sentado. Se ele pode virar durante o trabalho de parto, na hora do parto, né, no caso, ou não. Pronto. Cada vez, quanto mais aproxima do parto, vai ficando mais difícil, né? O espaço vai diminuindo e vai ficando mais difícil. Mas é possível que vire durante o trabalho de parto. E, em primeiro lugar, não é preciso marcar uma eletiva, porque cesárea eletiva é quando a gente marca ela sem o trabalho de parto, tá? Então, o neném tá sentado, você não quer arriscar no parto pélvico, ou o médico não acompanha. Então, você pode entrar em trabalho de parto, em primeiro lugar, porque isso você tá se resguardando todos os benefícios hormonais para a mãe e para o bebê. E aí ver a posição que o bebê tá e aí tomar as decisões, tá? Então, ninguém precisa marcar cesárea porque o neném tá sentado. E tem algumas alternativas, tá? Tem exercícios que ajudam a tentar virar o bebê no pilates, tá? Eu tenho algumas profissionais que eu sei que trabalham com isso. A acupuntura também pode ajudar com alguns pontinhos para tentar ajudar a virar esse bebê. A Thaís Araújo L _ perguntou: o parto humanizado tem algum ponto negativo? Eu desconheço, tá? Porque parto humanizado, vamos falar aqui que eu acho que é bem importante esclarecer para todo mundo. O que é a questão do humanizado, gente? Que humanizado não é um parto, vamos dizer assim, ó, na piscina, de cócoras, né? Não quer dizer que não é a via de parto, tá? Que vai falar do parto humanizado. Humanização, ela é baseada em 3 pilares. O protagonismo da mulher em todas as etapas do processo, o estudo baseado em evidências científicas atualizadas e o trabalho de uma equipe multiprofissional, onde cada profissional atua dentro da sua área, tá? Então isso nos leva que a humanização ela chega independente da via de parto. Então onde existe respeito, onde existe informação e competência profissional, eu não vejo nenhuma desvantagem. Foi o que eu falei. Às vezes o pessoal leva como ponto negativo a dor, né? Só que pra mim não é como ponto negativo. Então quando me perguntam, eu acho que não tem nenhum ponto negativo, né? E falando em ponto negativo, a Thalita _ Ferreira perguntou quais as vantagens do parto humanizado. Bom, primeiro é você esperar o tempo do bebê, né? A gente sabe, não existe, quando a gente engravida, a gente vê logo a data provável do parto, né? Já vê o dia que a gente menstruou, na última menstruação, e já se calcula a data provável do parto. Eu gosto muito de falar, gente, é data provável. Não é a data certa do parto, né? Então é uma data que pode vir 2 semanas antes ou 2 semanas depois. E só quem indica que a data está certa é o bebê, é o início do trabalho de parto, né? Então, entrar em trabalho de parto, você está dizendo que esse teu bebezinho está pronto para respirar. Os hormônios que são liberados, né? Durante o trabalho de parto vão beneficiar essa mãe, vão beneficiar esse bebê. É uma mulher que vai ter uma melhor recuperação no seu pós-parto. É um bebê que vai nascer melhor, com menos probabilidade de alergias. Inclusive, um bebê que nasce numa cesárea intraparto, ou seja, ela entrou em trabalho de parto e precisou da cesárea, é um bebê que já vai ficar bem melhor. Inclusive, uma coisa que dá pra lembrar, gente, o parto cesáreo também pode ser de forma humanizada, que muita gente desconhece isso, eu não sabia, né? Eu tinha muito medo de não conseguir ter parto normal como todas vocês, e a Cris me falou que caso eu precisasse de uma cesárea, poderia sim ser de forma humana, eles abaixam aquele pano verde, né, Cris? Desliga o ar-condicionado, não amarra a mão das mães, da mãe, né?
Depois, espera o cordão do neném parar de pulsar, o cordão umbilical. Quando o neném, assim que possível, o pediatra dá a primeira olhada, vem pro colo e já faz o pele a pele, inicia a amamentação se possível, e os dois devem ter alojamento conjunto já desde o início, sem essa de deixar o bebê sozinho lá no berçário e a mãe pro outro lado. Então, humanização, ela vai muito além da via de parto. Outra pergunta, né? Da Nayara _ Ingrid 18. Todos os hospitais públicos é possível fazer o parto humanizado? Essa é a nossa meta, eu acho que é o que a gente mais deseja, né? Deveria ser não é uma coisa possível. que a gente fala assim, né? Se pode ou se não pode, mas... Deveria, mas isso é um caminho, tá, gente? Até um tempo atrás, não poderia em canto nenhum. E a gente veio lutando e tudo isso veio mudando. Então, o que eu acho? As mulheres têm que continuar exigindo seus direitos, sabe? Isso não é uma luta das doulas, do obstetra, é uma luta de mulheres que aos poucos chegam lá, estão bem informadas, né? E começam a exigir respeito, dignidade para parir. Eu acho que a nossa meta é sim, que todos os hospitais públicos, se Deus quiser, chegaremos lá. Quero estar viva para ver isso. Paola.ast. Olá, sou Paola, estou grávida de 40 semanas hoje. Não estou sentindo nenhuma dor nem nada. Fiz ultrassom na sexta passada e meu bebê não está encaixado ainda. Será que tem possibilidade de ser normal? Super! Primeiro lugar, lembra das 40 semanas? Data provável. Então pode ser 2 semanas antes, 2 semanas depois. E nenhum bebê precisa estar encaixado antes do trabalho de parto. Vai acontecer que alguns vão estar, mas não é necessário, entendam? O que ajuda o bebê a encaixar é o próprio trabalho de parto, as contrações, elas vão ajudando o bebê a entrar na pelve, tá? Então, não estar encaixado ou não estar sentindo nada, não quer dizer que você não vai ter seu parto normal. Eu pari com 41 semanas e 3 dias, e até o dia do meu parto, do trabalho de parto, eu não tinha uma dor na unha. Eu não tinha cólica, não saiu o tampão, eu dormi sem sentir nada e acordei em franco trabalho de parto. Então... Eu também não senti nada. Eu cheguei no hospital, eu tava com 2 centímetros. Eu só fui pro hospital por causa que tava com sangramento, que tinha saído o tampão. Mas eu não tava sentindo nada. Chegou lá, eu tava sentindo só dor de cólica e eu já tava com 2 centímetros. Então nem sempre você vai sentir dor antes, que realmente acontece, né? A pessoa começar a sentir contração antes e tal, mas não é todo mundo. Isso aí. _ Sabrina Rosa perguntou: eu queria perguntar se depois que para com a eu acho que foi um erro de digitação aí. Enfim, demora quanto tempo pra voltar a menstruação? Faz 2 anos e até agora nada de menstruação. Vou fazer exame esse mês pra ver se tem algo errado. Tenho tireoide. E queria saber se é possível haver uma gravidez mesmo não menstruando. Bom, você tem que avaliar com um profissional técnico, tá? Isso aí é importante você avaliar com o teu ginecologista, com o obstetra, tá? Porque a ovulação, né? A menstruação, né? Quando você ovula, né? Logo depois, se você não tiver uma gravidez, você vai menstruar. Se você usa algum método ou alguma medicação que possa estar interferindo nessa ovulação, aí você tem que conversar com um profissional, dar uma avaliada como é que tá o processo de ovulação, para ver se ele tá ocorrendo. A gravidez vai ocorrer se a ovulação estiver acontecendo. Marcela Borges perguntou: oi, gostaria de saber se quando a menstruação vem apenas um dia no mês, pode ser gravidez? Pronto, isso acontece com muitas mulheres, essa confusão, né? Que às vezes vem assim uma borrinha de café, ou então um dia de um sangramento, aí você acha que menstruou, aí quando vai ver tá grávida, né? Porque quando acontece a anidação, ou seja, né, quando o óvulo vai lá, né, grudar na parede do útero, pode haver uma descamação, né, que pode confundir com menstruação. Então, se você tem dúvida, faça um teste de gravidez. Melhor. Gomides perguntou: oi, Gil, eu não sei se essa pergunta vai ser respondida, mas não custa tentar. Eu tenho muito medo do parto normal e gostaria de saber qual é a forma de incentivo que a doula dá para seus clientes. Queria muito um parto normal, porém muitas pessoas ficam colocando coisas horríveis na minha cabeça, como você não vai aguentar a dor, depois a vagina não volta ao normal, dentre muitos outros. Sei que muitas querem ter esse incentivo também, me ajude. Gente, eu era uma dessas, tá? Todo mundo aqui em casa ficava falando que eu não ia conseguir. Lembro do primeiro dia, chorou no Eu chorei, no nosso porque encontro. eu sentia que ninguém me apoiava.